Boa noite, amados. Mais uma vez nós temos a oportunidade e também o privilégio de estarmos aqui reunidos e podermos continuar meditando na palavra de Deus. Nós temos desenvolvido o texto que é da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos de 5 a 11. E ontem nós finalizamos essa parte em que o apóstolo Paulo fala que nós precisamos conhecer o nosso inimigo, conhecer a Satanás, para que nós saibamos como nos proteger, como contra-atacar as hostes infernais do mal, como diz a palavra do Senhor, que tentam prejudicar a nossa vida e prejudicar a igreja do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade a este assunto, não deixa de ser um assunto correlato ou correlacionado, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 10 a 20. Efésios, capítulo 6, de 10 a 20. Você pode abrir a sua Bíblia e vamos acompanhar. E hoje nós estaremos nos deslocando somente nesse texto. Nos estudos anteriores, nós procuramos vários textos da Bíblia, tanto no Novo Testamento como também no Antigo Testamento, mas hoje nós vamos permanecer nesse texto, porque nós temos aqui muitas lições preciosíssimas para compartilhar com você. Então, nós vamos ler o texto, já que não é muito longo e você pode nos acompanhar. O apóstolo Paulo diz assim aos Efésios: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Amados irmãos, nós vamos agora estar meditando nesse texto e eu quero retirar daqui princípios importantes e preciosos da palavra de Deus para a nossa edificação. Então nós estamos aqui falando sobre a armadura do cristão. Quando o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios sobre a necessidade de nós conhecermos o nosso inimigo, isso tem um propósito. Não é conhecer por conhecer, mas tem um propósito. E o propósito é para que nós possamos nos proteger e também contra-atacar. Hoje, nós vamos estar compartilhando um pouco mais sobre essa proteção. Nos momentos anteriores, nós falamos
a respeito do próprio Satanás ou diabo, identificando várias características suas. Obviamente que não falamos todas, porque não é um tratado teológico, não é esse o objetivo. Mas nós compartilhamos aquelas que são essenciais, básicas para sabermos, e também que tem uma aplicação mais prática, mais objetiva, porque não queremos nos tornar teóricos da fé. Então, vamos estar desenvolvendo hoje também, dentro dessa mesma perspectiva. Não queremos tornar a fé teórica, queremos tornar a nossa fé prática. Então, nós vamos aprender agora como nos protegermos de Satanás. É isso que a palavra de Deus vai nos ensinar nesse texto de Efésios. Nós aprendemos antes como é Satanás e nós vamos aprender agora como se proteger eficazmente de Satanás. Então, no versículo 10, eu peço que você preste atenção, porque vamos seguir esse texto o tempo todo. No versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, ele começa com uma ordem, na verdade. Se você observar, veja bem o que diz o versículo 10, o apóstolo Paulo. Ele diz: tornem-se cada vez mais fortes. E eu quero que você anote aí o primeiro princípio de proteção espiritual, que infelizmente muitas pessoas negligenciam. Esse aqui é o fundamental, é o alicerce, é a base essencial para a nossa construção de tudo que vamos compartilhar com você. Então veja bem o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz: tornem-se cada vez mais fortes. Primeiro, se você é um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, que está levando a sério a palavra do Senhor, é importante você entender este fato. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós precisamos não só ser fortes, mas que nós precisamos nos tornar cada vez mais fortes. E eu quero explicar para você qual a importância disso dentro de um pensamento estratégico militar. O inimigo, cada vez que ataca em uma guerra convencional, num contexto secular, num contexto humano, cada vez que o inimigo ataca e ele é derrotado, ele não volta a atacar da mesma forma. Todo exército, quando ele enfrenta uma batalha e perde, ele vai trabalhar para que suas estratégias se tornem mais eficazes, mais efetivas, mais poderosas. Quando o inimigo é derrotado, ele vai buscar uma melhor oportunidade, vai buscar mais poder, ele vai procurar se aperfeiçoar para que o próximo ataque seja mais eficaz. Infelizmente, nós cristãos cometemos uma grande imprudência. Nós sempre negligenciamos, nós temos a mania de subestimar o inimigo e de descansar nas vitórias já obtidas. Preste atenção nesse ponto que é muito importante. Cada vez que você for vitorioso em uma de suas batalhas contra Satanás ou contra os poderes infernais, você precisa entender um fato. Apesar de você ter vencido aquela batalha, não significa que você está preparado para vencer a próxima batalha. Então, olhe, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o conceito que ele nos dá inicialmente é: tornem-se cada vez mais. Nós não podemos estacionar na nossa capacitação tática, na nossa capacitação de guerra. Nós temos que nos aperfeiçoar nas batalhas do dia a dia para que nós estejamos mais preparados para enfrentar as batalhas subsequentes, que certamente virão. E eu vou apresentar aqui para você nesse texto a argumentação que Paulo utiliza um pouco mais na frente, porque é certo que novas batalhas virão, porque o inimigo não desiste.
Ele não vai desistir enquanto ele puder usar todas as suas táticas ou estratégias. Então preste atenção. O apóstolo Paulo, ele nos dá esse alerta. Ele diz: tornem-se cada vez mais fortes. Nós não podemos apenas confiar, já sou forte, e descansar, ainda que isso seja uma verdade ou uma realidade. E queira Deus que nós estejamos fazendo uma avaliação adequada da nossa vida espiritual e que, de fato, estejamos fortes. Mas mesmo que estejamos fortes, Jesus nos faz um alerta. Ele diz: aquele que está de pé, aliás, ele até usa um outro verbo que dá mais ênfase a esse ensinamento. Ele diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E no outro texto que já mencionamos diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos nos fortalecer cada dia mais. Nós precisamos, após cada batalha, reagrupar os nossos exércitos espirituais. Precisamos recompor nossas forças espirituais. Precisamos de uma renovação espiritual contínua, porque certamente haverá outras batalhas, haverá novas batalhas, porque o inimigo não vai desistir dos seus planos de destruir sua vida, de destruir sua igreja. Então não se iluda pensando que batalha vencida é guerra ganha ou guerra garantida. Não. O fato de você vencer uma batalha não garante que você já venceu a guerra ou que você vencerá a guerra. A guerra é resultado de um conjunto de vitórias sobre cada... Todos os exércitos lutam assim, uma batalha de cada vez. Vão avançando no território do inimigo e à medida que o inimigo contra-ataca, conquistam novas batalhas até que chegue o final da guerra. Agora, como diz a palavra de Deus, é necessário que você entenda que o final da guerra é quando nós partirmos desta vida ou quando Jesus vier nos buscar. Enquanto estivermos aqui, não há descanso, não há trégua, não há intervalo. Esta guerra não cessa, esta guerra não para. E você não pode também parar. Você tem que prosseguir no aperfeiçoamento tático para que você possa sempre ter vitória sobre o seu inimigo. Então, meu amado, o primeiro princípio que eu quero que você guarde, baseado no versículo 10, que o apóstolo Paulo orienta, e não só orienta, como também ele ordena para os efésios, é o princípio do fortalecimento. Fortalecimento espiritual. Se você não estiver se renovando, se fortalecendo, se rejuvenescendo espiritualmente, virão outras batalhas e você será derrotada. Então vigie, preste atenção. Agora, uma pergunta que é importante. Talvez você já a esteja fazendo e eu já vou me adiantar, dando resposta. Como podemos nos fortalecer espiritualmente? Paulo dá duas dicas aqui nesse texto. Há outras formas de se fortalecer espiritualmente, mas eu quero me limitar, eu quero me ater a esse texto, a não ser quando for uma situação de extrema importância, eu vou mencionar para você outro ponto fora desse texto. Observe bem, Paulo diz assim, tornem-se cada vez mais fortes. Aí ele vai dizer agora como se tornar cada vez mais forte. Primeira afirmação que ele faz é vivendo unidos com o Senhor. Então veja bem, um dos segredos para o fortalecimento espiritual é a união com o Senhor. Agora eu quero destacar mais uma vez para você um verbo que se encontra no gerúndio e eu quero que você preste bastante atenção a isso, porque às vezes nós negligenciamos a nossa língua, negligenciamos o português e não desenvolvemos uma percepção bíblica
adequada, perdemos muitas das verdades bíblicas. Este verbo, ele está no gerúndio, que é o verbo viver. O verbo viver já dá a ideia de algo contínuo. Mas quando é colocado no gerúndio, como diz aqui o apóstolo Paulo, ele diz, vivendo unidos, isso reforça ainda mais a ideia que o apóstolo quer nos transmitir, de que nós precisamos manter uma união constante, contínua com o Senhor. Não podem ser encontros eventuais. Se você quer realmente estar bem fortalecido no Senhor, se você quer estar bem preparado, adequadamente capacitado para enfrentar as suas batalhas contra o seu inimigo, ou o inimigo das nossas almas, como a palavra de Deus diz, você precisa manter uma contínua comunhão com Deus. Não podem ser encontros ocasionais ou casuais com o Senhor. Você precisa viver unido com o Senhor. Você precisa estar sempre na presença de Deus. Isso é importante. Você tem que estar sempre ligado no Senhor. Até porque o Senhor, Ele é o seu comandante. Ele é o seu guia. Ele é o seu condutor. Ao mesmo tempo, Ele é também o seu sentinela. É aquele que tem a capacidade de perceber com antecedência e de conhecer com antecedência as táticas e os ataques do inimigo, porque ele vai alertar você, mas você tem que fazer a sua parte. Se você não está próximo ao Senhor, quando ele tocar a trombeta, avisando, anunciando que o inimigo está se aproximando da sua vida, da sua morada, do seu castelo, você não irá se proteger adequadamente. Então, não é à toa que o salmista chama o Senhor Deus de que não dorme e nem cochila. Portanto, você precisa estar atento para que o Senhor, que está sempre alerta e pronto para proteger a sua vida, ele, ao comunicar uma situação de perigo, você possa ouvi-lo. Porque não adianta tocar a trombeta para um surdo. Tocar a trombeta é importante, mas se a pessoa que deverá ouvir a trombeta estiver com seus ouvidos obstruídos, ela não fará nenhum sentido o toque da trombeta para ela. Então você precisa acordar para esse fato. Você precisa ter uma comunhão com Deus, uma união com Deus, mas você precisa viver esta comunhão. Não é apenas ter uma comunhão, mas viver uma comunhão. Viver com comprometimento, com intensidade, viver realmente na presença de Deus. Então o apóstolo Paulo diz, tornem-se cada vez mais fortes. E aí ele diz, vivendo unidos com o Senhor. E em segundo lugar, uma outra coisa que com o Senhor. Segundo, recebendo a força do seu grande poder. Veja bem, observe aqui que isso é muito importante. Meu amado, o fato de vivermos unidos com Deus ou em comunhão com Deus, isso não nos dá uma capacitação automática para enfrentarmos Satanás e os seus soldados, os seus guerreiros. Preste atenção nisso. Eu vou tentar ser mais específico. Veja bem. Nós pensamos que por termos uma boa comunhão com Deus, não precisamos de mais nada. E não é isso que o apóstolo nos ensina. Ele diz que nós precisamos viver unidos com o Senhor, mas nós precisamos também receber a força do seu grande poder. Eu vou usar um texto do Novo Testamento, dos Evangelhos, para explicar para você o que isso significa, de um modo bem prático. Veja bem, os apóstolos de Jesus, eles já viviam uma união com o Senhor. Eles estavam diariamente,
todos os dias, o dia todo, dia e noite com Jesus, na companhia de Jesus, unidos com Jesus. Mas observe que o próprio Jesus os alertou de que isso não era suficiente. O Senhor Jesus disse: olha, depois eu irei partir, mas eu deixarei com vocês o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que capacita-nos a estarmos utilizando o poder de Deus para nos defender e contra-atacar o nosso inimigo. Portanto, é possível que um servo de Deus tenha um bom relacionamento com Deus, mas esteja incapacitado ou desqualificado para enfrentar o seu inimigo, porque ele não recebeu o poder de Deus necessário. Precisamos de comunhão com Deus, mas precisamos do poder de Deus. Aquilo que é identificado na Bíblia toda, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, e que todos nós conhecemos, aquilo que se chama de unção. Unção. Não é apenas relação com Deus, precisamos da unção de Deus. Não confunda comunhão com Deus com a aquisição do poder de Deus. A comunhão com Deus é quando eu desenvolvo um relacionamento íntimo com o Senhor. Mas o poder de Deus está além de uma mera comunhão. Deixa eu usar uma outra figura para ajudar você nesse entendimento. Você pode conhecer, por exemplo, um professor de academia, seja de musculação ou de artes marciais. Você o conhece profundamente, você convive com ele, ele pode até compartilhar com você das suas ideias, compartilhar os seus métodos de treinamento. O professor poderá fazer tudo isso. E aí, à medida que você convive com ele, compartilha com ele, isso se chama uma comunhão. Você está vivenciando uma união com aquela pessoa. Porém, meu amado, quando você se torna um discípulo daquele professor e ele passa a orientar você, a treinar você, a exercitar você, trabalhar a sua musculatura, ele se torna, vamos usar essa expressão que é muito comum nas academias, do personal trainer. A partir do momento que ele se torna não apenas um professor que você conhece, com quem você o seu amigo íntimo, até aí isto é união, é relacionamento. Mas quando esse professor passa a ser o seu personal trainer, agora já não se trata mais de união, você está adquirindo capacitação. Ele está transferindo para ele, aliás, ele está transferindo para você o conhecimento que lhe é necessário para que você se torne tão capacitado fisicamente quanto ele. Isso é poder. Ele agora está compartilhando poder com você. Ele está compartilhando capacitação com você. Portanto, no relacionamento com Deus, para que nós nos tornemos fortes, não basta ler a Bíblia, orar, frequentar a igreja. Você precisa de experiências mais profundas com Deus, que lhe leve a uma aquisição do poder de Deus, da unção de Deus, para que você possa lidar adequadamente e no mesmo nível ou pé de igualdade que o seu inimigo. Porque nós aprendemos que Satanás, ele é um ser poderoso. Portanto, você precisa estar qualificado para lidar com este poder satânico. E o fato de você orar, ler a Bíblia, ter um compromisso com uma igreja, isso não significa que você já está plenamente habilitado e capacitado.
você tem união com Deus, mas você precisa do poder de Deus. Você deu uma olhadinha e talvez fique mais claro para você o que eu estou querendo lhe transmitir, que o apóstolo Paulo também tentou transmitir para os Efésios. Capítulo 1, versículo 8 de Atos, diz assim: observe bem, aqui se trata de homens que tinham uma comunhão tão profunda com Jesus, que Jesus, depois de morto e ressuscitado, com 30 dias depois da sua morte e ressurreição. Mas observe bem, o que o próprio Cristo vai lhes dizer em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra, ou até os confins da terra. Então observe, meu amado irmão, que Jesus está falando aqui de uma experiência além da convivência, que nos leva a uma capacitação maior e mais profunda na nossa batalha contra o nosso inimigo. Precisamos desta unção, precisamos deste poder do alto. Comunhão com Deus é essencial, mas na batalha contra o mal, contra as hostes de Satanás, a comunhão com Deus não é suficiente. Não é suficiente. O próprio Jesus, que tinha uma comunhão tão íntima com Deus, ele foi cheio do Espírito e do poder de Deus, para que ele pudesse também, diante desta unção, lutar contra o poder das trevas. Senão ele não teria obtido vitória. Então, meus amados, presta atenção que isto é muito, muito importante, o entendimento desta verdade. Você pode ser um servo de Deus, que tenha uma comunhão íntima com Deus, que conheça profundamente a palavra de Deus e ser desqualificado para lidar com o inimigo da sua vida. Então é importante isso. Nós precisamos nos tornar cada vez mais fortes e como nós fazemos isso, diz Paulo, vivendo unidos com o Senhor, comunhão, e recebendo a força do seu grande poder, unção. Ok? De comunhão e unção. Isso sim, essas duas coisas lhe darão vitória sobre o inimigo. Se você tiver apenas unção, mas não tiver comunhão, você perdeu a autoridade. Mas se você tiver apenas comunhão, mas não tiver unção, você perdeu a capacidade. Você entende a diferença? Autoridade e capacidade são duas palavras totalmente distintas. O que é que nos dá autoridade? A comunhão com Deus. E o que nos dá capacidade? A unção de Deus. Este grande poder, esta força do seu grande poder, que precisa estar presente na nossa vida. Continuando então, vamos para o versículo 11. A orientação que Paulo dá, aliás, continua dando aos Efésios. O apóstolo Paulo agora vai dizer o seguinte. Ele diz, no versículo 11, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Em primeiro lugar, nós falamos aqui que para que sejamos vitoriosos na batalha contra o nosso inimigo, nós precisamos de fortalecimento. Segunda coisa que nós precisamos, quando Paulo diz, vistam-se com a armadura de Deus, ele está nos dizendo que nós precisamos de revestimento. Fortalecimento, primeiro. Revestimento, depois. Ok? E que Paulo explica nesse texto
o que ele quer dizer com revestimento. Ele vai fazer algumas observações sobre esse revestimento que ele diz que nos é necessário. Por que eu estou usando a palavra revestimento? Porque a palavra revestimento é derivada de vestir-se. Então, observe bem, Paulo diz, vistam-se com toda a armadura de Deus. Eu vou estar me revestindo da armadura de Deus. E observe bem, vamos aqui destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, nesse versículo eu quero destacar para você uma palavra que é muito importante. Eu não sei se está em todas as versões. Eu estou aqui me baseando hoje na nova versão, nova tradução da linguagem de hoje. Na versão atualizada, usa o mesmo verbo que eu estou utilizando aqui. Versículo 11, observe. Diz, revesti-vos. Na NTLH diz vestivos e na atualizada diz revesti-vos. Por isso que eu estou dizendo para você que o segundo ponto nessa capacitação para lutarmos contra o nosso inimigo adequadamente e obtermos vitória é necessário revestimento. Agora, revestimento de quê? Da armadura de Deus. Agora, tem algumas palavrinhas aqui que vão nos dar uma ideia mais profunda do que Paulo está querendo dizer. Em primeiro lugar, Paulo diz, vistam-se com toda a armadura de Deus. Não só uma parte da armadura, mas com a armadura toda. Lá na frente, que nós devemos colocar sobre nós. E Paulo está deixando aqui bem claro o seguinte, essa palavra se encontra tanto na versão atualizada como também na nova tradução da linguagem de hoje, e eu acredito que em todas as versões, porque essa palavra aqui é crucial. Ele diz toda a armadura de Deus. Você não pode colocar apenas uma parte da armadura, um pedaço da armadura. Não, você precisa, para vencer o seu inimigo, de toda a armadura. Você não pode se preparar para uma batalha com o seu inimigo indo só com um capacete na cabeça, porque sua cabeça está protegida, mas o resto do corpo está vulnerável. Você precisa da armadura completa, da armadura toda. Você não pode botar um colete e deixar a cabeça desprotegida. Você não pode ir sem capacete. Por quê? Ainda que o seu peitoral esteja protegido pelo colete, mas a sua cabeça está vulnerável. Você não pode colocar um capacete e um colete e deixar as pernas desprotegidas, porque você precisa tê-las protegidas, porque é o seu instrumento de deslocamento. Então, a armadura tem que ser completa. Infelizmente, amados, nós vamos depois descrever as partes da armadura que Paulo menciona que são necessárias, mas infelizmente a maioria dos cristãos negligencia esse fato. O fato de que a armadura não pode estar incompleta. Você tem que usar a armadura toda. Não adianta você proteger uma parte e deixar a outra parte vulnerável, ou desprotegida, ou negligenciada. Então presta atenção a esta palavra que ela é essencial. Paulo diz, revesti-vos, ou vistam-se de toda a armadura. Ou, uma expressão mais simples, vistam-se da armadura toda. Não vista-se apenas com uma parte da armadura. Vista-se com a armadura toda. Segundo lugar, ainda falando da armadura, que nós estamos aqui primeiro fazendo uma consideração geral sobre a armadura. Depois, lá na frente, Paulo vai esmiuçar os detalhes da armadura ou mencionar cada parte da armadura. Então, em primeiro lugar, como já mencionei, ele diz toda. Em segundo lugar, observe bem, na tradução da linguagem de hoje, diz assim, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês.
E deixa eu observar, na atualizada diz assim, armadura de Deus. A armadura de Deus ou a armadura que Deus dá a vocês. Veja bem, obviamente esse sentido está mais apropriado, ainda que não haja contradição ou erro, mas não é a armadura de Deus, porque Deus não precisa de armadura. Ele não está dando para você a armadura dele. Ele não precisa, ele é o Todo-Poderoso. Ele não precisa de armadura. Então, o sentido, a maneira como é escrita aqui na nova tradução, na linguagem de hoje, é mais próprio. É toda a armadura que Deus dá a você. Então, preste atenção, queridos. Por que essa expressão é importante? Essa armadura que Deus dá a você. Porque você precisa compreender que não é você que se autocapacita. Você busca os meios de capacitação, mas você não se autocapacita para vencer a guerra contra Satanás. É Deus que lhe dá essa capacitação. Por isso que o Senhor diz, vistam-se com a armadura que eu lhes dou. E aqui o apóstolo diz, então, é isso. Aqui não se trata de uma capacitação pessoal, sobrenatural, porque você está lidando com poderes e seres sobrenaturais, portanto você tem que guerrear, tem que batalhar no mesmo nível, no mesmo pé de igualdade. Se você tentar vencer Satanás com estratégias humanas, com estruturas humanas, com recursos humanos, você certamente será derrotado. É importante entender esse fato, que muitos cristãos não atentam para esses detalhes da língua e acabam perdendo o significado mais profundo do que Deus quer lhes ensinar. Não é apenas vestir-se da armadura, é vestir-se da armadura toda e da armadura que Deus lhe dá. Não é sua armadura. Não faça sua armadura, querido. Não tente fazer sua armadura. Não tente dispensar a dependência de Deus e você criar suas próprias estratégias, meios, instrumentos, sua própria maneira de batalhar ou as suas armas de guerra. Não, queridos. Nossas armas de guerra não podem ser convencionais. Elas têm que ser espirituais. E só Deus pode nos dar estas armas espirituais. Por isso que você tem que manter sempre uma dependência total de Deus. Eu estou lembrando agora, para ajudar você, principalmente você que é jovem, eu estou lembrando agora de alguns jogos. Eu não sei jogar videogame, nem quero saber, mas os meus filhos, às vezes eu os via brincando no videogame e eu percebi uma coisa. Nos jogos de videogame, alguns jogos, não sei se a maioria, à medida que você vai vencendo uma batalha, você, depois de ter vencido aquela batalha, automaticamente você conquista uma nova arma ou uma arma mais poderosa para que você fique mais habilitado, mais capacitado para vencer o inimigo. Mas você observe que quando você está naquela batalha, aquele bonequinho virtual que representa você, ele não está com todas as armas no coldre. Ele não está com todas as armas, com todos os instrumentos de batalha. Tudo consigo. À medida que ele vai vencendo certas etapas, ele vai adquirindo armas. Meu amado, todo o princípio de guerra e de estratégia de guerra é aplicável no mundo espiritual. Porque os homens aprenderam a arte da guerra com os seres espirituais. Meus amados, é preciso entendermos isso. Nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, mas esta armadura é Deus que nos dá. Não faça sua armadura.
ela não vai funcionar na luta contra Satanás e suas hostes demoníacas. Busque de Deus a armadura. Por isso é que você, voltando ao princípio anterior, você tem que manter uma íntima comunhão com Deus, porque esta força, esta capacitação, esse poder vem de Deus, resultante de um relacionamento íntimo com o Senhor. Você tem o seu mestre e quando você luta, você precisa tê-lo do lado. Assim como um atleta de UFC, MMA ou qualquer outro tipo de atleta, ele está ali no ringue, ele está ali no octógono, ele está ali na área de batalha, mas o seu mestre, o seu treinador, o seu orientador está ali do lado, dando as dicas. Não abandone o seu orientador. Não abandone o Senhor. Você vai precisar, no decorrer da batalha, de dicas que só Ele pode lhe dar. E não só dicas, Deus também vai lhe dar armas para lutar. Você precisa manter esta comunhão com Ele. Tanto armas ofensivas, que são as armas de ataque, como armas defensivas, que são aquelas que nos protegem. A armadura é uma arma defensiva. E é interessante que o apóstolo Paulo só vai mencionar aqui, na verdade, uma arma ofensiva. Eu vou adiantar para você, mas depois nós vamos falar mais sobre isso. A única arma ofensiva que Paulo menciona aqui nesse texto é a espada. Porque a armadura, por exemplo, o capacete, o colete, o cinto, tudo isso que Paulo menciona aqui, a couraça, são armas defensivas. Elas não são armas ofensivas. Você só precisa da espada para vencer o seu inimigo. Agora, de arma ofensiva, mas de arma defensiva, você precisa de muito mais do que isso. E você tem que estar vinculado nesta guerra o tempo todo ao seu Senhor, porque Ele lhe concederá todas as armas necessárias, toda a capacitação necessária para que você vença o seu inimigo. E em terceiro lugar, para concluirmos, há uma outra coisa importantíssima, essencial, crucial em uma batalha, qualquer que seja a batalha. Há duas maneiras de perdermos uma batalha. Preste bastante atenção nisso. Há muitas maneiras de vencermos uma batalha. Mas há duas maneiras de perdermos uma batalha. A primeira maneira de perdermos uma batalha, ela é resultante da nossa incapacitação para vencer. Quando eu não estou devidamente habilitado para vencer, eu perco. O inimigo prevalece. Mas há uma outra forma, uma segunda forma de perdermos uma batalha. É quando nós nos rendemos. Automaticamente o inimigo, o opositor, ele é declarado, ele é reconhecido como vencedor. Quando dois atletas lutam e um deles joga a toalha, bate no chão, se rende, se entrega, aquele que se entregou perdeu. Mesmo que ele esteja habilitado para vencer, caso ele se renda, se entregue, ele é considerado como perdedor. E é baseado nisso que eu quero compartilhar com você a terceira afirmação que Paulo fala a respeito da necessidade de revestimento da armadura. E eu vou só rever na sequência. Primeiro ele diz, vistam-se com a armadura toda. Segundo ele diz, vistam-se com a armadura que Deus dá, não é a sua. E terceiro, ele diz, fiquem firmes, se mantenham firmes, não se rendam, permaneçam firmes no Senhor. Observe como isso é importante. No versículo, olhe para o versículo 11 ainda, ele diz assim, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo.
uma pessoa vacilante, uma pessoa inconstante, uma pessoa sempre variante, oscilante, e todos os sinônimos mais, jamais poderá ser uma pessoa vencedora, sobretudo contra as estratégias de Satanás, porque Satanás é um opositor, é um inimigo perseverante, paciente. Ele vai pacientemente esperar a oportunidade, porque como aprendemos antes, ele é oportunista. Ele vai pacientemente esperar a oportunidade para lhe vencer. E você não pode dar oportunidade a ele. Quando você se entrega, quando você se rende, quando você sai da sua posição de firmeza, você perde a guerra, você perde a luta. Por mais capacitado que você seja ou esteja, se você se render, se você não permanecer firme e constante, há um versículo que Paulo diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Pessoas firmes não podem ser pessoas vitoriosas, porque elas vão jogar a toalha, elas vão bater no chão, elas vão se entregar, elas vão se render. Não, meu amado. Mantenha-se firme, mantenha-se fiel aos seus ensinamentos. Você foi bem orientado, bem capacitado. O seu mestre lhe treinou bem, adequadamente, eficazmente. Então você não precisa desistir da batalha. Espere. Aguarde. Esta guerra, esta batalha vai passar. Toda batalha é finda, toda guerra finda. Mas você não pode se entregar, porque aquele que se entrega, por mais capacitado que esteja, será considerado um perdedor. Não seja um perdedor. Não seja um perdedor por incapacidade, também não seja um perdedor porque você não foi firme, constante, permanente. Não se entregue. Até porque Jesus diz que a vitória já. Nós não lutamos para vencer. Nós lutamos para demonstrar nossa vitória. Porque Cristo já conquistou a vitória para nós. Então não se renda ao seu inimigo. Porque ele é um inimigo, apesar de resistente, de persistente, ele é um inimigo já derrotado. Mas Deus não vai lhe dar moleza. Ninguém recebe troféu sem enfrentar a luta, a batalha. A não ser que você receba de presente de alguém, mas alguém conquistou para você. Mas todo troféu, toda medalha, toda vitória tem que ser conquistada. Ou você mesmo a conquista, ou alguém conquistou para você. No nosso caso, na vida espiritual, as nossas batalhas, Jesus já as conquistou para nós, mas que para que possamos usufruir delas, nós temos que fazer também a nossa parte nesse processo de conquista. Não se renda. Permaneça firme no Senhor. Firme. Vai passar. Vai passar. Porque a vitória já é sua. Não tenha medo. Espere no Senhor. Que Deus lhe abençoe, a palavra tenha sido útil na sua vida e possa ajudar você a prosseguir batalhando. Porque a nossa batalha não findará aqui nesta terra. O nosso descanso não é aqui.